Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas do canal Par Paranormal. Como vão vocês? No vídeo de hoje eu estarei trazendo mais um relato que ele foi retirado do Reddit. Ele é originalmente em inglês e ele foi traduzido para eu contar aqui para vocês. Antes de começar, eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda bastante. Comentem também sugestões ou opiniões sobre os vídeos, o que vocês acham do canal. E se caso vocês tiverem alguma história para compartilhar com a gente, nos escreva no e-mail contato@paranormal@gmail.com. Então vamos dar início. O relato tem por título: Minhas experiências como faxineiro de cenas de crime. Para começar, você precisa de um pouco de contexto para entender como eu fui parar nessa situação. Quando terminei o ensino médio, por volta de 2003, arranjar emprego era difícil, então aceitei qualquer emprego horrível que pude encontrar para me virar. Quando arranjei um emprego de tempo integral, limpando danos de incêndio e água, fiquei animado por ter uma renda estável e começar a poupar. Mas isso rapidamente se transformou num pesadelo que tive que aguentar por quase 2 anos. A empresa em que eu trabalhava me colocou no meu primeiro serviço, que foi um caso de dano por água em que um porão inundou com esgoto. Então, depois de alguns dias de trabalho, terminamos e partimos para o próximo serviço. Na manhã seguinte, meu chefe me chamou ao escritório e me falou sobre uma equipe especial que ele estava montando e me perguntou se eu seria o líder da equipe, supervisionando outros 3 caras que tinham acabado de ser contratados. Achei isso estranho, já que eu só tinha trabalhado ali um total de cerca de 3 dias. Mas imaginei que minha ética de trabalho já estava dando frutos e que eu ganharia um aumento. Eu só ganhava 10 por hora para começar. Não só não recebi o aumento, como também não recebi treinamento nenhum na nova função, além de uma van de trabalho com material de limpeza e os números de telefone dos 3 novos caras que também tinham sido contratados para fazer limpeza de danos de incêndio e água. O chefe me disse quais ferramentas eram melhores para usar e quais produtos de limpeza usar para higienizar, junto com onde tudo ficava localizado na van, com trajes de material perigoso e respiradores. Mas foi vago sobre que tipo de coisas eu iria limpar. Ele só disse que as situações eram sempre diferentes e que eu receberia instruções detalhadas a cada serviço. Ele chamou minha posição de líder de equipe CSC. O chefe me disse que eu nunca teria de ver o falecido, pois o legista já teria removido os restos mortais quando minha equipe chegasse, e que eu deveria usar minha lógica para determinar o que precisava ser removido das casas e o que podia ser limpo. O primeiro serviço que tive na minha nova função, sobre o qual o chefe me falou quando cheguei ao escritório, foi limpar os restos de um homem ou mulher idoso que morreu em casa e estava caído numa poltrona. Quando chegamos, o legista me chamou para dentro para me mostrar algumas coisas que eram consideradas material perigoso e precisavam ser removidas por causa do risco de doença. Acho que meu chefe conhecia algumas pessoas do escritório do legista do condado, e boa parte do trabalho vinha das recomendações deles. Não só o falecido ainda estava na casa, como estava totalmente visível para mim e para o outro cara, e dava para sentir o cheiro de podridão através das máscaras, pois a casa não tinha ar-condicionado. Isso era em meados de junho. O legista estava atolado e esperando por mais gente para chegar e carregar o corpo, pois ele estava se desfazendo. E eu chamo o corpo de aquilo porque, honestamente, não conseguia dizer se era homem ou mulher, e estava tentando não olhar por muito tempo, pois era perturbador. Os outros 3 caras com quem eu trabalhava lidaram bem com aquilo, mas 2 passaram mal com o cheiro e tiveram de ir para fora vomitar. Todos nós esperamos do lado de fora depois que o legista nos mostrou a poltrona. Os fluidos que vazaram para o carpete e o porão, onde os fluidos atravessaram o contrapiso e formaram poças em cima de umas caixas no porão. O apoio do legista chegou e levou o falecido para fora. E eu e a equipe começamos a trabalhar. Depois de uns 5 minutos, coisas estranhas começaram a acontecer, sendo a primeira delas quando comecei a desmontar a poltrona.
Eu tinha removido o encosto da poltrona e eu estava colocando nos sacos especiais de material perigoso que me deram, quando a base começou a balançar. Eu estava a uns 3 metros de distância, colocando o saco com o encosto da poltrona perto da porta da frente. Não havia mais ninguém no mesmo cômodo, pois os outros caras estavam no porão lidando com a movimentação das caixas. Não dei bola e desmontei a base da poltrona o máximo que pude, e quando a coloquei no saco, senti um arrepio na espinha e então comecei a passar mal. Imaginei que fosse só o choque do que eu estava limpando me atingindo, e continuei, embora o arrepio fosse estranho, já que eu estava com muito calor, todo paramentado com um traje de material perigoso em junho. Em seguida, era retirar o carpete e avaliar o piso para ver se seria possível limpá-lo ou se eu teria de remover uma parte do piso. Então liguei para o chefe para perguntar, e ele me disse apenas para derramar o produto de limpeza especial na área, para encharcar as tábuas do assoalho, e ficaria tudo bem. Então peguei o produto na van, onde ele disse que estava, e o trouxe para dentro. Quando entrei, os 3 caras que estavam no porão se atrapalhavam para sair dele, tropeçando uns nos outros, e os 3 correram para fora. Quando perguntei o que tinha acontecido, os 3 disseram que havia alguém no porão bagunçado, e presumiram que fosse um sem-teto ou um viciado. Detroit tem muitos problemas com esse tipo de coisa. Escutei por uma das janelas abertas no porão, meio que é a primeira coisa que fazemos quando começamos a trabalhar. Abrir todas as janelas possíveis, escurar as portas para deixá-las abertas. Então, talvez alguém tivesse entrado naquele momento, ou possivelmente antes de chegarmos, e estivesse escondido. Depois de escutar por alguns minutos e não ouvir nada, eu e outro dos trabalhadores entramos, armados com uma lanterna Maglite e um pedaço de mourão de cerca de metal, e revistamos o porão. Não havia nada lá embaixo, além das pegadas das proteções de sapatos que usávamos. Mas quando começamos a subir a escada, ouvimos uma tosse horrível, seca e forte, vindo de algum lugar do porão. Quando procuramos, não havia nada, mas o canto do porão tinha um monte de poeira levantada, como se alguém tivesse mexido em coisas muito recentemente, o que deixou nós dois arrepiados. Chamamos os caras de volta, e eles voltaram para as caixas, mas todos eles continuavam sentindo como se estivessem sendo tocados, enquanto jogavam fora material das caixas que tinham respingado fluidos. Voltei ao meu serviço lá em cima, mas descobri que o produto de limpeza que eu tinha colocado ao lado das tábuas do assoalho havia sumido. E comecei a ficar frustrado, pois era o único galão que eu tinha desse produto, e me lembro claramente de tê-lo deixado ao lado da área antes de os caras subirem correndo a escada e minha atenção ser desviada. Comecei a tirar o lixo, imaginando que acabaria encontrando-o em algum momento, ou que os caras do porão o tinham pegado para o piso, e o encontrei tombado de lado, atrás do saco que tinha o encosto da poltrona. Isso é impossível. Haviam 6 outros sacos na frente deste, perto da porta da frente, e este era um galão de produto de limpeza. De novo, senti um arrepio. Mas este foi provocado pelo que soou, como um sussurro cujas palavras eu não conseguia distinguir. Limpei as tábuas do assoalho e retirei o lixo. Serviço concluído. Naquela noite, cada membro da equipe teve um sonho com um homem mais velho, nos dizendo que não somos bem-vindos em sua casa, tocando em seus pertences e que precisávamos ir embora. No meu sonho, eu estava sozinho na casa dele. O velho chorava e me dizia que eu estava destruindo suas coisas e que ele não podia substituir nada. Ele tentava me empurrar para fora de casa, mas era como se eu estivesse ignorando. Mesmo quando ele me empurrava e gritava comigo, eu não reagia. Ele então jogou meu produto de limpeza no monte de lixo que eu tinha feito perto da porta da frente, exatamente onde o encontrei. 2 dos 3 caras da equipe me contaram seus sonhos sobre o velho os empurrando enquanto eles vasculhavam caixas de fotos arruinadas e outras coisas antigas que precisavam ser jogadas fora, por causa do risco de doença. Eles também disseram que era como se não tivessem controle e estivessem no piloto automático. Disseram que estavam muito tristes, mas não conseguiam fazer nada.
O que me marcou nos sonhos dos outros dois caras foi que ambos disseram que o homem ficava tão perturbado que começava a tossir violentamente e que ele ficava agarrando os braços deles quando eles tocavam nas caixas ou jogavam coisas no lixo. Nenhum dos caras estava na casa quando eu e o outro cara ouvimos a tosse vinda do porão. O cara que foi ao porão comigo disse que teve um sonho, mas tudo o que ele lembrava era ter acordado triste, como se estivesse feito algo errado, e ter tido um horrível acesso de tosse, o que pode ser apenas coincidência, mas eu conectei mentalmente aquilo aos outros sonhos. Todos nós conversamos a respeito e chegamos à conclusão de que estávamos apenas tendo uma reação a uma situação e de que não era nada além dos nossos cérebros lidando com aquilo. Sou muito ligado em psicologia, então racionalizei aquilo o melhor que pude e torcemos por tarefas melhores no dia seguinte. Os próximos serviços não foram tão ruins. Limpar sangue de uma invasão de domicílio, sem vítimas fatais, mas uma bagunça enorme. Depois houve algumas outras cenas de crimes sangrentas com vítimas fatais, mas nada digno de nota aconteceu. Cerca de 2 semanas depois de começar o trabalho, começamos a aprender os macetes da profissão e fomos divididos em 2 grupos diferentes, pelos quais eu era responsável por gerenciar como líder de equipe. Então eu tinha de ir a diferentes locais se os outros dois caras tivessem algum problema ou não soubessem o que fazer. Achei que estava me acostumando ao trabalho, assim como os outros caras, já que não tínhamos tido outras experiências como a do primeiro serviço, mas eu estava errado. O próximo serviço em que houve atividade foi o suicídio de um homem de meia idade. O legista já havia removido o corpo, mas estava uma bagunça. O cara tinha atirado em si mesmo com o que eu acho que era uma pistola de grande calibre ou uma espingarda, pois os respingos estavam por toda parte no porão, numa espécie de segunda sala de estar. Havia fragmentos de crânio alojados no drywall, massa cerebral por toda parte, e, de novo, ele não foi encontrado por um tempo, então o cheiro estava horrível. O primeiro passo para limpar aquilo era usar nosso aspirador de mochila para sugar todo o material biológico. O legista nos disse, quando entramos, que ele e o parceiro tinham ficado extremamente incomodados na casa e que aquilo parecia estranho. E nós imediatamente começamos a sentir uma sensação claustrofóbica e sufocante quando descemos para o porão também. Para piorar as coisas, a família do homem tinha vindo e estava chorando lá em cima, mas o barulho do aspirador ajudava a abafar aquilo. Enquanto eu limpava, a energia das luzes acabou e ficamos completamente escuro, breu total. Isso foi estranho, porque meu aspirador continuava ligado. Meu colega de equipe começou a gritar neste momento, então desliguei meu aspirador e desci da minha escada. Achei que talvez ele tivesse encostado num fio das luzes. Mas quando minha unidade de aspiração foi desligada, ele ainda estava gritando, e eu conseguia ouvir coisas sendo derrubadas. Comecei a tatear em busca da minha lanterna no meu cinto de ferramentas e gritei para o meu amigo, perguntando o que estava acontecendo. Mas tudo o que recebi de volta foram gritos de pânico. Então vi, no breu total, algo mais escuro que se movia em minha direção. E vou admitir, eu surtei. Escorreguei tentando recuar, ainda procurando a lanterna no meu cinto, e a encontrei quando minhas costas bateram na parede do porão. Acendi a luz apontada para a forma mais preta que já vi, e quando a luz acendeu, vi a silhueta de um homem vestindo uma camisa de flanela, barba e uma expressão como se estivesse prestes a me atacar. Então simplesmente sumiu. Meu colega de equipe estava atrás de onde a entidade estivera, sentado no chão, se balançando, com as mãos na cabeça. Quando me aproximei, ele pegou a lanterna do chão e a acendeu. Depois correu a escada acima e para fora e vomitou. Fui atrás dele, perguntando se ele estava bem e por que estava gritando. Achei que só tinha imaginado a entidade e o homem porque os gritos dele me assustaram. Mas ele me contou que estava esfregando a parede e sentiu algo puxando alguma coisa do seu cinto de ferramentas. E ele achou que era eu. Mas quando se virou, as luzes se apagaram. E ele foi envolvido pelo que disse ser como uma fumaça escura. E imediatamente não conseguiu respirar e teve dificuldade para se mover. Ele conseguia puxar a lanterna, mas ela foi derrubada da mão dele, como se seu pulso tivesse sido agarrado com força, e ele conseguiu gritar.
Quando gritou, bugigangas começaram a cair de uma estante de home theater, que estava a cerca de 1 metro do lado dele, e a fumaça preta recuou, mas ele estava perto de desmaiar de exaustão. Ele também disse que perdeu a audição e não sabia que algum som tinha saído quando ele começou a gritar, e que as coisas que caíam das prateleiras estavam caindo em cima dele, e que era por isso que ele estava cobrindo a cabeça. Ele disse que sentiu como se um peso tivesse sido tirado de cima dele quando a fumaça escura recuou, mas imediatamente passou mal, e a luz da minha lanterna fazia a sensação de mal-estar aumentar. Fizemos um almoço mais cedo, no qual ele só ficou ali sentado, pálido como nunca, e não disse muita coisa além de que tinha respirado aquela fumaça e não se sentia bem. Peguei um Gatorade para ele, e a cor dele começou a voltar. Nunca contei a ele que vi um homem quando acendi minha luz, porque ainda tínhamos de terminar, e eu não queria colocar isso na cabeça dele, já que ele nunca mencionou ter visto aquilo. Quando voltamos, as luzes do porão estavam ligadas de novo. Metade das coisas que caíram das prateleiras estava de volta na estante do home theater, e a TV estava ligada num jogo de beisebol. Havia também um cheiro diferente no cômodo, parecido com cabelo queimado. Meu trabalhador ficou meia hora, passou mal de novo e foi para casa naquele dia, me deixando sozinho para terminar. O que eu não queria fazer, mas tive de fazer, pois os outros caras tinham o próprio serviço. Depois de limpar tudo com meu aspirador, comecei a esfregar o sangue velho, o que é difícil depois que ele coagula. Misture com massa cerebral e é como cola, mesmo com produtos de limpeza. Enquanto eu terminava, ficava vendo a silhueta de uma pessoa sempre no canto da minha visão. A cada vez eu sentia aquele estranho cheiro de cabelo queimado, e algumas vezes também senti como se uma força estivesse puxando itens do meu cinto, sem saber qual item, pois havia várias coisas. Quando terminei o serviço, fui usar o banheiro lá em cima, e no corredor, no caminho, ouvi como que um choro ou gemido abafado. Fiquei paralisado e imóvel, pensando que talvez algum familiar tivesse voltado, e que, quando olhei em volta, não havia nada. Mas vi na parede uma foto de um homem de barba vestindo uma flanela, e várias outras fotos no corredor de outras situações do mesmo homem, flanelas diferentes, com cervos ou peixes ou a família. Eu não tinha visto uma foto daquele homem, pois não tinha estado em nenhum outro lugar da casa com banheiro. E também não usei o banheiro de baixo, porque tirar o traje de material perigoso é um saco. Enquanto eu fechava a casa, fechando todas as janelas, trancando as portas e desligando todas as luzes, menos a da varanda da frente, vi a cortina da frente se mover, e de novo vi a forma mais preta que o preto da janela da frente. A última experiência que vou compartilhar nesse tópico aconteceu em meados de julho, numa área muito ruim de Detroit. Tinha havido um incidente em que um cara supostamente tentou sequestrar uma criança e foi impedido por pessoas do bairro, que espancaram um homem muito feio, e ele escapou para sua casa, onde as pessoas do bairro rapidamente chamaram a polícia, e os civis cercaram a casa do homem para impedir a fuga. O tempo de resposta da polícia nessa área é horrível, e as pessoas estavam jogando pedras através da janela do homem e danificaram o carro dele. O homem ficou muito ferido pela surra e se feriu com a pedra ou vidro, e morreu dentro de casa. Pelo que o policial me contou, foi um mal-entendido. O homem pegou uma menina que estava machucada, andando de bicicleta, e algumas crianças que a conheciam contaram aos pais que o homem estava sequestrando-a, e as pessoas reagiram de forma exagerada, e o homem foi brutalmente espancado. A limpeza foi bem simples de fazer. Protegemos as janelas, limpamos o sangue e os fluidos corporais, mas assim que entrei na casa, senti onda após onda de medo e tristeza, como eu nunca tinha sentido antes. E aquilo vinha em ondas que deixavam minhas pernas bambas. Meu colega de trabalho, que estava lá, chegou atrasado e não ouviu a história do policial como eu, mas sentiu as mesmas coisas que eu senti. Durante todo o tempo em que estivemos lá, vimos uma forma passando rapidamente pelos cantos, como se estivesse nos observando, e depois se escondendo. Era parecida com um pequeno pedaço de névoa ou neblina. Também ouvimos gritos muito leves de socorro vindos de várias áreas da casa, e também o que soava como "por favor pare", um longo não.
Algumas vezes a multidão voltou e gritou para a casa também. Enquanto isso acontecia, a atividade dentro da casa aumentava e conseguíamos ouvir passos correndo a escada acima, uma porta batendo e soava como se a porta da frente abrisse e fechasse, mas nunca vimos nenhuma das portas se mexer. O trajeto dos passos soava como se viesse da porta da frente, atravessando a sala de estar até o banheiro, até a escada, até o cômodo do sótão em cima. A parte que realmente me pegou foi que eu conseguia sentir os impactos no chão, que pareciam as vibrações de alguém correndo perto de mim quando eu limpava as áreas. E a cada vez eu era atingido por uma daquelas ondas de medo e tristeza. Quando saímos da casa, havia algumas pessoas na varanda, à toa, como é comum durante o verão. E as pessoas ainda estavam hostis e gritando coisas aleatórias, mas direcionada a nós, enquanto carregávamos a van e tirávamos os trajes de material perigoso. Nós ignoramos isso. Mas antes de termos carregado todo o material da casa na van e trancado a casa, a porta da frente bateu com força suficiente para soar como um tiro, o que assustou a mim e ao meu colega de equipe, junto com as pessoas na varanda, a ponto de elas entrarem em casa. A tranca de segurança da porta da frente estava, de algum jeito, trancada e não conseguimos abri-la. Acho que era uma chave diferente da maçaneta. Então acabamos deixando várias tábuas dentro da casa, que sobraram de quando tapamos algumas das janelas. A sensação de alívio quando saí da casa foi como do dia para a noite. Lá dentro eu estava ansioso, assustado, paranoico e muito para baixo, o que poderia ser por saber a história. Mas quando cheguei lá fora, foi como acionar um interruptor de luz. Imediatamente me senti melhor. E eu e o outro cara da minha equipe estávamos brincando e rindo de bobagens e das típicas palhaçadas de gente de 19 e 20 anos. Tenho muito dessas histórias anotadas em detalhes num diário que comecei depois dos 3 primeiros meses trabalhando nesse emprego. Conversei com os caras das equipes e ouvi deles outras histórias estranhas também. Sei que parte disso poderia muito bem ser formada pela minha mente subconsciente para lidar com situações traumáticas, mas parte disso não tem explicação. E quando ouço outros membros da minha equipe me contarem suas histórias, sem terem sido influenciadas pelas minhas, aí é outros 500. Quando eu tiver tempo, vou pegar o diário e dar mais das minhas experiências. O trabalho ficou muito pior depois que comecei o diário. Aos 3 meses de casa, várias experiências com o que eu acho que era paranormal, muitas situações que estressaram meu estado mental a ponto de minha máscara de sanidade começar a escorregar. No fim, trabalhei nesse lugar por quase 2 anos, e da minha equipe todos morreram. 2 por suicídio, um por overdose de drogas, que pode ter sido intencional, mas nunca saberemos. Só sei que, quando esses 3 caras da minha idade, por volta de 19 e 20 anos, começaram este trabalho, todos eram caras normais, bem ajustados, sem preocupações no mundo além de garotas, festas e trabalho. Vi cada um deles drenar lentamente suas alegrias e sua paixão pela vida. E sei que isto vai soar mal, mas cada um que morreu foi gentil o bastante para morrer de um jeito limpo. Muito provavelmente para que outra pessoa não tivesse de ver a coisa horrível que todos nós víamos com tanta frequência. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. E assim, foi. Durante o relato, eu tava pensando muito naquela questão que eu não sei se vocês já ouviram, de que quando uma pessoa ela morre de uma forma muito bruta ou com uma sensação ruim, tipo um sentimento de raiva, um medo muito grande, ou ela morre sem ter finalizado alguns assuntos em vida, a alma dela fica presa no nossa vida mesmo, como vamos dizer, no nosso plano. Ela não consegue seguir em frente. Então, eu acredito que talvez isso que tenha acontecido nesses casos. Pessoas que morreram por suicídio, por assassinato, de forma muito bruta, morreram de forma muito repentina, são pessoas com coisas não terminadas em vida ou que estavam com sentimentos muito intensos. Então, acabaram ficando presos nesse plano terreno e acabaram causando essas experiências para esse cara. Muito louco pensar assim. E infelizmente para os outros que trabalhavam foram perdendo a sanidade porque ninguém fica são
vendo cenas de crimes brutais como essas, né? Então, assim, quem trabalha em qualquer área, tipo enfermagem, policial, essas áreas que lidam com coisas muito brutais, tem que ter a mente muito blindada. Mas que loucura. Mas foi isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Obrigado por terem escutado. Se você tem alguma sugestão, algum comentário para fazer, comente aqui embaixo no vídeo. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem também para os seus amigos. E se vocês tiverem alguma história para contar para a gente, nos escreva no e-mail contato@paranormal@gmail.com. E foi isso por hoje, até mais.